Você piscou e a gente tá em ano de Copa do Mundo. Cara, que loucura, que climinha gostoso, né? E é um momento onde as pessoas se reúnem, famílias se reúnem, amigos se reúnem, e é sempre um momento muito especial de torcer pela nossa seleção, de torcer por aquele jogador que a gente gosta tá lá. E parece que foi ontem que a gente tava naquele climinha de 2022, aquele ano que pra mim foi um ano bem incrível, 2022, que a gente tava sofrendo naqueles 4 minutos, faltava só 4 minutos. E por que o Neymar não bateu a porra do pênalti? Mas já foi, já passou, e agora nós vamos tentar de novo. Temos mais uma chance, a última dança pra alguns. E eu nem tô falando só do nosso menino Ney, eu tô falando de Messi, de Cristiano Ronaldo, Modric, gênios, craques da bola que estão encerrando suas trajetórias em Copa do Mundo, e gênios da bola que estão começando também, como Lamine Yamal, Arda Güler, Haaland. Vai ser uma Copa muito especial, não tenho dúvidas, a maior de todas. E eu tenho aqui com vocês hoje a pré-lista da Copa do Mundo, os nossos jogadores pré-selecionados pelo Carleto Ancelotti. A gente sabe que já tem ali na seleção uma base, uma espinha dorsal muito forte. Então vamos lá, para começar, eu tenho aqui a lista do nosso Carleto, e vamos lá. Goleiros: Alisson, Liverpool, Bento do Al Nassr, Ederson, que tá no Galatasaray, acho que é, Hugo Souza, Corinthians, John, Palmeiras, e o Everton do Grêmio. Aqui tem uma coisa, tá? A gente sabe que Alisson é o goleiro titular, Ederson é o reserva, e aí tem uma vaga para terceiro goleiro. Eu, especificamente, acho que a gente tem que ter um goleiro pegador de pênaltis como um terceiro goleiro. É um último recurso. O Hugo Souza, inevitavelmente, é o melhor goleiro em questão de pegador de pênaltis aqui no Brasil. Não tem nenhum goleiro brasileiro atualmente que pegue tanto pênalti como esse cara. Mas eu não acho, por exemplo, nenhuma loucura o Everton do Grêmio tá nessa lista. Ele teve na Copa de 2022, ele é um baita goleiro, ele é um baita pegador de pênaltis também. Agora, o Bento aqui já me incomoda. Gente, o Bento ele é um goleiro que tá em baixa, ele não consegue ser destaque no Al Nassr, na Liga Saudita, que só tem velho, aposentado, final de carreira, um jogador horrível da bola. E ele falhou ontem no jogo do Al Nassr contra o Al Hilal, então me incomoda o Bento tá aqui ainda. Eu acho que tirando o Bento, tanto o Everton como o Hugo Souza são boas opções para ser o terceiro goleiro, e para mim o John aqui tá correndo por fora. Defensores, nós temos o Alexandro Ribeiro, Alexandro Ribeiro, porra, quem foi que pensou nisso? O Bremer, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibañez, Kaique Bruno? Léo Ortiz, Léo Pereira, Luciano Juba, Marquinhos, Natan, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis e Wesley. É muito nome pra pouca vaga. E vamos lá, gente, dessa lista aqui, quem que provavelmente realmente vai estar na Copa de certeza? Gabriel Magalhães tem que estar lá. Marquinhos tem que estar lá. O Paulo Henrique do Vasco, não sei o que tá fazendo aqui, ele não consegue ser titular nem do Vasco mais. O Vitinho do Botafogo, eu acho que corre por fora. O Wesley vai estar lá, o nosso lateral direito. Vitor Reis, pra mim, não sei o que tá fazendo aqui. O Thiago Silva esteve no último ciclo, esteve na última Copa, acho que não é loucura ele estar lá, por ser uma presença forte, por ser um cara de vestiário, por ser um cara de experiência, acho que não é nenhuma loucura, e também ele tá jogando bola, tá? O Thiago Silva, independente da idade, independente do clube, sempre tá jogando bola. Luciano Juba do Bahia, eu acho que tá correndo por fora. Léo Pereira pra mim tá correndo por fora. Léo Ortiz do Flamengo tem chance de estar lá. Kaique Bruno tá correndo por fora. Ibañez é complicado. Eu acho que ele tá correndo por fora, mas eu acho também que pelo Ancelotti talvez ele esteja lá. Fabrício Bruno tá correndo muito por fora, principalmente depois daquele jogo contra o Japão. Douglas Santos correndo por fora. O Danilo já tá lá, não sei porquê, mas já tá lá. O Carlos Augusto tem chance de aparecer. O Bremer eu acho que vai. Pelo que ele tá jogando na Juventus, pelo que ele apresentou nos amistosos, eu acho que o Bremer vai estar lá. E, sinceramente, é o que a gente tem. Não adianta. Até porque a gente sabe que a zaga principal vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos. Não tem o que mexer. Se tivesse o Militão aqui, talvez o Militão brigaria por vaga, ou talvez ele ia de lateral direito. Mas, enfim, acho que aqui não tem muito o que fazer. É isso. Agora, os nossos meio-campos. Aí é um assunto complicado, porque a gente não tem tanta opção assim como no ataque e na zaga, por exemplo. A gente tem Andrés Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Lucas Paquetá e Matheus Pereira. Gente, tem nomes aqui que eu não sei o que tá fazendo aqui. Vamos lá, quem a gente sabe que já tá na Copa do Mundo? Fabinho é o reserva imediato do Casemiro, não tem outro cara pra fazer isso. Paquetá, eu tenho quase certeza que já tá na Copa do Mundo, tá? O Danilo, pelo que ele jogou nos amistosos, eu tenho certeza que ele vai aparecer. E o Bruno Guimarães, se recuperar de lesão, se tiver tempo, provavelmente ele vai. Se não tiver, provavelmente aí a gente vai ter uma disputa. Tem o Danilo do Botafogo, tem o Andrés Pereira do Palmeiras, o Andrei Santos me incomoda tá aqui. Gente, o Andrei Santos, pra quem não acompanha a Inglaterra, ele não consegue ser titular do Chelsea.
Ele não consegue jogar no Chelsea. E quando ele joga, é minutos. E não é com um treinador. O Chelsea teve 3 treinadores nessa temporada. Com os 3 treinadores, o André Santos não jogou. Então pra mim, é esquema de empresários ele tá aqui. E aí vamos lá, né, gente? Matheus Pereira do Cruzeiro, só se morrer alguém pra ele ir pra Copa do Mundo. O Gerson, só se morrer alguém pra ele ir pra Copa do Mundo. Gabriel Sara, é loucura pensar nesse louco na Copa do Mundo. Não tem nível pra estar na seleção brasileira. O Ederson da Atalanta, talvez se alguém se lesionar antes ali, ou durante o período da Copa, talvez apareça. E Andrés Pereira eu acho que tem chances. Andrés Pereira e Danilo eu acho que brigam por uma vaga. Porque provavelmente o titular vai ser o Bruno Guimarães. Se o Bruno Guimarães não se recuperar, abre uma vaga. E aí, como eu disse, eu não sei o que o André Santos está fazendo aqui. Mas talvez ele esteja lá por causa do Ancelotti. Então eu acho que sobra um nessa vaga. Nesse meio campo. Porque o primeiro volante a gente sabe que é Casemiro e Fabinho. Não tem mais muito o que inventar. Aí, atacantes. Aqui é hora... Eu não vou nem falar dele ainda. Aqui é a hora boa. A gente tem Antony do Real Betis, Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, João Pedro, Igor Thiago, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Ryan, Richarlison, Savinho, Samuel Lino e Vinícius Júnior. Vamos lá, gente. Tem nomes que estão nessa pré-lista aqui que não se justifica. O que caralhos o Samuel Lino tá fazendo na pré-lista da Copa do Mundo? Assim, o Samuel Lino até ontem, ele não era titular no Flamengo. A torcida do Flamengo tava fazendo faixa, fazendo protesto contra ele. Eu sei que ele melhorou, mas, gente, Samuel Lino tá numa pré-lista de Copa do Mundo é puramente por jogar no Flamengo. Pelo amor de Deus. Savinho. O Savinho não consegue jogar no Manchester City, não jogou nada essa temporada. É loucura ele estar nessa pré-lista. Richarlison. Gente, o Richarlison fez uma boa Copa em 2022, mas não justifica ele tá na Copa do Mundo em 2026. O ciclo inteiro de 22 até 26 do Richarlison é horrível. Ele não teve nenhum momento de destaque. Gente, o Richarlison não tem que estar na Copa. Entendam isso. Pedro do Flamengo, ele esteve na última Copa, ele era o terceiro atacante. Só que eu não sei se ele vai pra essa, porque tem muita gente se destacando e o Pedro demorou a entrar em boa fase como ele está agora. Então eu não sei se ele vai estar lá. Agora, Matheus Cunha, Rafinha, Luiz Henrique, João Pedro. Gente, esses caras já estão na Copa do Mundo. E aí a questão, existem poucas vagas pra muita gente. Gente, é inadmissível a gente ir pra uma Copa do Mundo sem o Endrick e sem o Neymar. Não dá pra aceitar uma coisa dessas. Eles têm que estar na Copa do Mundo. O meu ataque seria Endrick, Neymar, Matheus Cunha, João Pedro, Luiz Henrique, Vinícius Júnior. É isso. E talvez o Gabriel Martinelli. Não sei se tem alguém assim voando melhor que ele. Mas esse seria meu ataque ideal. Ryan tá na pré-lista, mas eu acho que tá correndo por fora. Gabriel Jesus tá muito correndo por fora. Igor Jesus, só se morrer alguém. O Igor Thiago é um caso complicado, porque ele é o segundo maior artilheiro da Premier League. Mas todas as vezes que teve jogo grande do Brentford, ele some, ele não aparece. Contra Liverpool, contra City, contra Chelsea, esses jogos grandes ele não aparece. E na seleção brasileira ele também não teve nenhum destaque lá, assim, então eu acho que ele corre por fora. Dos restantes aqui, eu acho que não tem muito segredo, né, gente? Caio Jorge é loucura pensar nele na Copa do Mundo. Savinho é loucura, Samuel Lino loucura, Richarlison loucura. Pedro talvez tenha chance, mas tem muita gente. Se alguém se lesionar, talvez ele apareça. E a gente precisa falar do Neymar, né, gente? Cara, o Neymar pra mim não tá na Copa, é um absurdo. O Neymar, ele se recuperou, ele tá em boa fase. No Santos, ele tem conseguido jogar. Ele se recuperou fisicamente, que era o que a gente mais tinha medo de. Cara, será que ele aguenta? Será que ele vai conseguir jogar? Será que ele tem físico ainda? Gente, ele se recuperou. Ele tá melhor. E aí eu quero trazer alguns dados pra vocês aqui do Neymar. Nos últimos 17 jogos pelo Santos, o Neymar tem uma média de 15 participações em gols. Nos últimos 17 jogos, o Neymar tem 11 gols e 4 assistências. Gente, isso é muita coisa, tá? O futebol brasileiro, ele tá salvando o Santos de estar numa situação pior ainda do que o Santos já esteja, tá? E aí, se você quiser aumentar esse retrospecto, eu também tenho um número aqui bem interessante, tá? Nos últimos 30 jogos, o Neymar tem 12 gols e 4 assistências, 16 participações. O Vinícius Júnior, nos últimos 30 jogos, tem 13 gols e 5 assistências. Ou seja, o Neymar tá a 2 participações de gols atrás do Vinícius Júnior, que é por muitos o melhor jogador do Brasil atualmente. Vinícius Júnior, Neymar e Endrick. Nos últimos 30 jogos, o Endrick tem 16 participações em gols, junto com o Neymar com 16 participações em gols. Eles estão empatados. Nos últimos 30 jogos, Neymar 16 participações em gols, Rafinha tem 18 mais 6, 24 participações em gol, 18 gols e 6 assistências. Ou seja, os números do Neymar não são tão ruins comparados aos nossos atacantes que estão aí pelo Brasil. O João Pedro tem 15 gols e 3 assistências, 18 participações, Neymar tem 16. Matheus Cunha, Neymar tem 16 participações, Matheus Cunha tem 10. Matheus Cunha, em números, é bem abaixo do Neymar, gente. Gabriel Martinelli, do Arsenal, 11 participações, 6 gols e 5 assistências, Neymar tem 16. Então assim, gente,
Eu sei que o Neymar não é mais o Neymar de 2018, 2014, 2022, a gente sabe. Mas com o que ele apresenta hoje ainda, ele tem que estar lá. Imagina o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo, empatando o jogo, um pênalti aos 40 e tantos do segundo tempo. Quem é o cara que vai assumir essa bronca de classificar o Brasil para uma final, bater um pênalti decisivo? Vinícius Júnior? Rafinha? João Pedro? Richarlison? Gente, o Neymar tem que estar nessa Copa. Ele é o diferencial. Ele é o cara que pode entrar pra jogar 20, 25, 30 minutos, 10 minutos ou 5 minutos e com uma jogada, com um passe, ele pode definir o jogo. Com uma cobrança de pênalti, ele pode definir um jogo. Não podemos nos esquecer. O Neymar é um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Cara, Neymar tem que estar na Copa do Mundo. Se ele não tiver lesionado, se ele tiver condição de jogar, o Neymar deve estar. E eu acho que o Ancelotti vai sim levar ele. E falando sobre o Endrick um pouco também, eu também tenho alguns números bem interessantes aqui do Endrick, tá? O Endrick, desde que ele saiu do Real Madrid no meio do ano passado pra ir pro Lyon da França, ele tem 20 jogos, 8 gols e 7 assistências. Ele tem 15 participações em 20 jogos no Lyon. É um número bem expressivo. Eu acho que o Endrick tem que estar na Copa, até porque o Endrick ele começou a jogar também aberto pela direita, e como o Estevão não vai pra Copa, eu acho que ele é o nome perfeito, porque ele pode fazer 9, mas aí também pode jogar aberto pela direita. E se a gente comparar o Endrick, por exemplo, como jogadores, como por exemplo, o atual melhor do mundo, o Dembélé, nos últimos 20 jogos, eu tenho aqui esse dado. O Dembélé tem 10 gols e 6 assistências. Endrick tem 5 gols e 7 assistências. Ou seja, o Endrick não tá longe do Dembélé e os dois jogam na mesma liga. Então, gente, a gente tem jogadores muito bons. A gente precisa que o Ancelotti consiga encaixar um jeito de colocar esses caras pra jogar e jogar bem na Copa. São 8 jogos, não é difícil. Creio que o Brasil vai passar com facilidade da fase de grupos. E aí, mata-mata é aquilo, não pode errar. Na última Copa, a gente podia ter ido pra uma semifinal se não fosse 4 minutos. Então a gente sabe que, gente, dá pra tentar sim, dá pra sonhar. E eu acho uma loucura o Neymar não tá lá nessa última chance dele. E se você gostou, se inscreve, curte, compartilha, porque vai ter mais vídeos. Essa é só a pré-lista do Ancelotti. Segunda-feira ainda vai sair a convocação oficial pra Copa do Mundo. Eu vou estar aqui, eu vou cobrir, vou falar com vocês o que eu achei, quem eu acho que devia estar lá e foi, quem eu acho que não devia estar lá e foi, porque com certeza vai ter aqueles nomes que a gente vai olhar e vai falar, gente, por que esse cara tá aqui? E eu espero que não seja o Richarlison. Muito obrigado, compartilhem, curtam, se inscrevam, logo logo vai ter mais conteúdos pra vocês. Tchau!